Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Espíritos na tarde desse sábado. Vamos iniciar com a nossa prece, mas antes de mais nada, a gente lembrar que a nossa casa está fazendo uma campanha de doação de alimentos, então pedindo ajuda de todos, né? Porque a gente sabe que estamos vivendo um momento de muitas necessidades ainda no nosso país, no mundo inteiro, né? Então, a nossa casa pede essa ajuda de quem puder colaborar, né? No nosso boletim tem lá como podem ser feitas essas doações de alimento. Temos o nosso Zé Luiz da assistência, a nossa Paula, tem os telefones da casa. No boletim tem todas essas informações. Então, quem puder colaborar com a nossa campanha, a gente agradece muito. Em nome de todas as famílias assistidas, em nome da direção da casa, tá? A gente fica muito feliz com os corações que estão aí abertos à ajuda. A gente sabe que tem pessoas que até querem ajudar, mas não podem, mas a gente fica muito feliz com os corações fraternos que estão aí sempre em socorro das nossas famílias assistidas. Então vamos iniciar com a nossa prece. Pedindo sim, primeiro para a gente levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos dirigentes da nossa casa tão querida e tão amada. Então vamos iniciando, pedindo para que os bondosos amigos espirituais nos inspiram as nossas palavras no desejo de conduzir os nossos estudos segundo os desejos dos mentores, de que eles tragam nessa tarde de hoje aquilo que é melhor para o grupo que aqui acessar esse estudo, trazendo sim as intuições necessárias, as lições necessárias para o crescimento de cada um de nós. Ampara, Senhor, protege o Brasil, o mundo, o universo, Senhor. Tão necessitado ainda das tuas lições de moral. Tão necessitado ainda do teu aconchego, do teu abraço, do teu sustento. Do teu sustento, do alimento da alma. E enfim, Senhor, aqui estamos nesse momento, iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos da tarde desse sábado. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Dr. Herman, em nome de Dr. Bezerra, que é patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós vamos estudar hoje a lei de destruição. E vamos estudar da pergunta 728, destruição necessária e destruição abusiva, até a pergunta 745, que fala sobre as guerras, tá? Na pergunta 728 até a pergunta 736, ele vai trazer para a gente sobre destruição necessária e destruição abusiva. Então vamos iniciar. Primeiro ele pergunta se a lei de destruição é uma lei natural. Né? Kardec sempre nesse momento ele vem com essa questão se a lei de adoração é uma lei natural, se a lei de conservação é uma lei natural, ele sempre inicia o capítulo das leis com esse questionamento. E nós sabemos que todas essas leis que a gente está estudando são leis naturais, são as leis de Deus. Então é preciso, né, ele responde aqui, os espíritos, é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Né? Nós temos um cientista aí, que já se foi, claro, que a gente chamava da lei de Lavoisier, que ele já traz isso para a gente, né? Nada se perde, tudo se transforma. O problema é que a gente tem muita dificuldade, né? A gente pensa sempre que aquilo que se destrói é uma perda. E, na verdade, o que ele está trazendo é o conceito da transformação. Na verdade, às vezes, uma coisa que a gente está vendo ali se destruir, se
se desmoronar na nossa frente, às vezes é uma reconstrução. Precisa ir abaixo para reconstruir, para renascer de novo, né? Então ele está trazendo uma outra visão daquilo que a gente acha que é muito ruim. E aí ele continua na subpergunta A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos para desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que pode se tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então vamos lá, aqui tem várias coisas para a gente parar e pensar. Nós, seres vivos, nos alimentamos de outros seres vivos, né? A gente destrói, na verdade, a gente mata um animal para sobreviver. A gente precisa da proteína, né? Apesar da gente não precisar ficar falando aqui de nutrientes, nem ir para a parte dessas questões, mas assim, a gente ainda precisa se alimentar de outros animais para nós sobrevivermos. Só que ele vem dizendo aqui, até para equilíbrio, né, da cadeia alimentar, a gente precisa disso. Só que quando a gente começa a exceder isso, também é uma destruição o quê? Abusiva. Então, à medida que a gente se alimenta daquilo para sobreviver, ok. Agora, se a gente começa a matar em excesso, com crueldade, isso já é abusivo. Então, a gente tem que estar sempre sabendo qual é o equilíbrio disso. Depois ele traz a questão que é a seguinte, ó. Invólucro que sofre a destruição. Depois ele diz, ó, este invólucro é simples acessório. Aí ele já está falando da questão do corpo físico, da questão do princípio inteligente, que aí ele está falando do corpo do animal, né? A gente, na verdade, se alimenta ali da carne material e não do princípio inteligente do animal. Então, o princípio inteligente do animal ele vai continuar o seu processo evolutivo, né? Aquele princípio inteligente ele vai continuar se elaborando, continuar metamorfoseando e vai continuar o seu processo evolutivo. A gente não vai atrapalhar essa evolução, né? Então a gente não vai a gente não vai atrapalhar isso. A gente vai apenas se utilizar daquilo que é a matéria e que a gente ainda precisa como seres humanos imperfeitos, né? Para a manutenção da nossa vida, desde que isso não seja abusivo, né? E aí ele vai explicar exatamente isso, a diferença entre a necessária e a abusiva. Abusiva ainda, porque como seres imperfeitos, a gente ainda, né, já viu no capítulo anterior, que muitas vezes não foi Deus que ensinou isso pra gente, mas ainda no nosso egoísmo, na nossa vaidade, a gente ainda não sabe a linha do necessário e do supérfluo. Mas, à medida que o homem for evoluindo, a gente vai aprendendo isso e a gente vai se melhorando, né? 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. É muito interessante, né? É o que ele está falando. Tudo tem seu tempo, né? Então, assim, até mesmo o animal, ele tem que ter o tempo dele também aqui no mundo material, para que o princípio dele, inteligente dele, também possa se desenvolver, também possa evoluir. Então, é o que ele está dizendo aqui. Se houver uma destruição abusiva do reino animal, como é que eles vão conseguir fazer essa evolução aqui na Terra?
né? Então, eles precisam desse tempo deles também. Por isso que tem a lei de conservação, para que os animais também sejam conservados. Por isso, tão importante esses movimentos, né, de ambientalistas. Por isso que é tão importante que os homens lutem para que não haja essa destruição abusiva, né? E aí, através da inteligência do homem, né, que é dada por Deus, a gente fazer tantas coisas protetivas, né? Então, hoje você já sabe que existe um tempo para você poder pescar os peixes. Você não vai pescar quando eles estão se reproduzindo. Então, você vai vendo que a própria Deus vai dando meios para que o homem também se desenvolva e vá percebendo qual é a época ideal para que se faça isso. Né? Então, a gente tem projetos aí das tartarugas, nós temos projetos ambientalistas para que animais em extinção não sejam extintos, para que essas espécies sejam conservadas. E é isso que a questão vem trazendo para a gente. 730. Uma vez que a morte não faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta. Sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, assim, essa coisa da gente ter o temor da morte, isso é muito importante. Claro que na medida certa, né, gente? Porque a gente vê também que agora na pandemia, então, muitas pessoas com esse temor excessivo da morte estão experimentando um confinamento exagerado, síndromes do pânico, crises de ansiedade, porque não estão conseguindo lidar bem com isso, né? Mas esse temor da morte, ele nos protege, né? Justamente por causa da questão do instinto, da lei de conservação, para que a gente não desanime. E a gente vai vendo que se a gente não tivesse isso, diante das dificuldades, hoje mesmo a gente levantou de manhã, eu fui buscar a minha companheira aqui que faz os trabalhos manuais aqui em casa, e ela mora no Rio das Pedras. E aí ela mora muito próxima dos prédios do prédio que desabou. E eu tô meio fazendo faxina de televisão e de jornal, porque chega uma hora que a cabeça da gente não dá mais conta, né? De tanta tristeza. E a gente é meio que assim, quando a gente começa a ver muita tristeza, muita coisa, a gente vai desanimando. E aí ela tava falando exatamente isso pra mim. Ela falou, ai, Andréia, tem hora que dá vontade de desistir. E se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse essa coisa da conservação dada por Deus pra gente, esse desânimo poderia tomar conta de nós, e é o que ele fala aqui. A gente facilmente estaria aí cometendo suicídio à torta e à direito, né? A gente não teria essa vontade de viver que o Criador imprime em nós. O problema é o que ele fala aqui no final. Muitas vezes o homem orgulhoso e egoísta não dá o seu devido valor para quem tem que dar. A gente dá essa estrela para nós mesmos, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Em vez da gente referendar, né, a quem devemos referendar, que é o Criador, a gente vai dizer o quê? Que somos nós as estrelas maiores, né? Mas, na verdade, tudo isso quem deu pra gente, quem pensou pra gente, foi o Todo-Poderoso, o Todo Justo, né? O Todo, né? Se a gente pode dizer, que é Deus, porque ele está acima de tudo e de todos. 731, então.
Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Contrapeso, porque se também não tiver destruição nenhuma, como é que vai transformar, né? Se conservar demais também, ninguém ia morrer, a coisa não ia, né? A matéria ela é perecível, ela tem seu tempo, então também precisa se renovar, precisa renovar o velho para vir o novo. Então esse contrapeso é justamente isso. 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Vamos pensar? Tudo que a gente vem estudando aí desde o início do Livro dos Espíritos, se cada mundo tem suas leis, tem a sua matéria, será que tudo em todos os mundos é tudo igualzinho? Então vamos lá para a resposta. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Então, à medida que nós avançamos moralmente, a matéria desse mundo também se qualifica. Então, guarda as proporções. Mundo mais evoluído, matéria mais evoluída. Então, a gente tem que lembrar disso. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. O contrário nos mundos menos evoluídos, matéria mais pesada, né? Espírito menos desenvolvido. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Então, aqui na terra, vai sempre haver a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então, à medida que o nosso espírito sobrepujar a matéria, essa situação modifica um pouco. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral, né? À medida que a moral evolui, né? À medida que o moral vai crescendo, eu vou me tornando moralmente melhor, essa necessidade de destruição vai sendo diferente. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Isso é coisa ainda de espíritos imperfeitos. Deus nunca permitiu o abuso. O abuso, quem fez, fomos nós, homens imperfeitos. Mas isso não está na lei de Deus. Deus nunca disse, gente, abusa aí e vamos fazer. Não, isso não está. Isso não é um adendo da lei de Deus. O abuso foi feito por nós, que ainda somos imperfeitos, que ainda usamos mal os instrumentos que Deus nos permitiu usar. E aí nós fazemos uso tão ruim daquilo que chega um limite que nos horroriza, nos deixa tão horrorizados daquilo que nós fazemos, que aí a nossa própria inteligência, dada por Deus, faz com que a gente crie leis, crie mecanismos para que a gente cesse aquele abuso. Mas Deus nunca permite o abuso. Não é que ele não permite, né? A permissão até é dada para que a gente tenha um aprendizado, mas ele é para que a gente aprenda que aquilo é tão feio, que aquilo é tão errado, mas não é ele que cria o abuso. 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sua utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus.
Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Ontem o Ricardo estava me contando sobre um livro que ele está lendo. E aí, olha que coisa interessante como nós somos, né? Ele estava falando sobre a Madonna. A Madonna veio muito pobre, né? Dentro dos Estados Unidos, ela tem uma... não sei se é uma descendência italiana, mas assim, ela não era ninguém nos Estados Unidos, até ser a rainha do pop. Até então, aquela burguesia americana, aquela sociedade americana para ela dava nojo, dava asco. E agora, né, aí tem uma passagem nesse livro que o Ricardo está lendo, que ela, quando vai casar com Champagne, ela não sabia para que servia os talheres, aí ela deu um piti lá. E achava essas coisas de sociedade, de burguesia, a coisa mais ridícula do mundo. Agora ela, não sei se ela ainda mora, mas pelo menos morava na Inglaterra. E na Inglaterra é muito comum as caças, né? Animais, essas coisas de fazão, não sei o que lá. E aí ele conta um episódio no livro, esse autor, em que ela tá caçando e que ela acha o máximo isso agora. Olha como nós somos. Como a vaidade e o orgulho nos torna. Na pobreza, aquela burguesia a irritava e ela achava aquilo uma bobagem. Agora, diante da sua nobreza, do seu dinheiro, do seu status, caçar os animais é maravilhoso, né? É sinal de riqueza, é sinal de status. E talvez quando ela estava ali na pobreza, aquilo causaria até horror nela, né? Ela nem saberia para que aquilo servia. Então nós somos assim, né? A deusa também conta uma certa vez num estudo desses que a gente faz aos sábados no Livro dos Espíritos, de pessoas tão ricas, tão ricas, tão ricas, que elas já não se contentam com mais nada do que elas fazem, que elas comem determinadas coisas exóticas, porque já não se satisfazem mais com o dinheiro só que elas ganham, que ao comer determinadas coisas, às vezes o negócio pode parar na garganta e matar a pessoa. Olha a excentricidade, a loucura da nossa mente, né? Porque a gente quer, né? Não tem mais nada para nos satisfazer, então vamos gastar dinheiro, né? Vamos mostrar que a gente tem dinheiro e poder, né? Então, já que eu não tenho para onde, não tenho motivo de viver, não tenho aonde mais gastar meu dinheiro, onde investir meu dinheiro, vamos ser excêntrico, vamos comer alguma coisa que pode até me levar à morte, porque eu não tenho mais motivo para estar nessa vida, né? Então, olha que coisas loucas, né? Que a gente vai fazendo com a nossa vida. E é mais ou menos o que ele está colocando aqui. Sobre a destruição do animal. A gente passa a ser cruel. O animal come, né? Ele caça quando está com fome, com um objetivo para acabar com sua fome. E o homem, não. O homem vai lá simplesmente por um esporte, né? É uma coisa da sociedade britânica ainda, que aí vai lá toda a realeza. E aí vai aquele povo todo da realeza caçar e é aquele acontecimento e bota roupa e não sei o que lá. Então, olha como nós somos ainda, né? E sabe-se lá se a gente tivesse, né? Se Madonna se entregou a isso, quem somos nós? É que a gente, de repente, não deram poder pra gente, né? Vai lá que se a gente puder casar lá com um nobre, se a gente não vai estar lá também nas caças lá das florestas britânicas, né? Escocesas, sei lá. A gente não pode atirar a primeira pedra desde que a gente ainda não teve a oportunidade de provar disso, né? Então vamos continuar aqui. E aí os flagelos destruidores. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec é maravilhoso, porque Kardec faz as perguntas que a gente queria fazer, né? A gente queria fazer essa pergunta. Porque no meio de um flagelo destruidor a gente fala, meu Deus, por que você faz isso? E aí Kardec vai lá e fala, né?
para fazê-lo progredir mais depressa. Aí a gente pergunta assim, ai Deus, não tinha um jeito não da gente progredir, mas sem esses flagelos? Poxa vida, porque é muita tristeza, muita desgraça, né? E aí ele fala assim, já não dissermos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns casos, o que se teria exigido muitos séculos. Então a gente vê que nesses flagelos, às vezes são espíritos que já estão há muito tempo na Terra, já tiveram diversas oportunidades e esses espíritos não se melhoram. E aí esses flagelos sempre são, como ele fala aqui, uma forma de aperfeiçoamento desses espíritos realmente aprenderem. E aí eu paro para pensar assim, sabe? A gente não deve julgar de maneira nenhuma. Eu acho que a gente não deve apontar nem, né? Como a gente diz, a gente está apontando para a gente também. Mas nem na hora de uma explicação dessa, quando uma pessoa está passando por uma situação dessas, né? A gente chegar com uma explicação nua e crua dessa para uma pessoa que está passando por uma situação tão dolorosa. Mas na pandemia mesmo, nós temos exemplos de pessoas que estão passando por essas situações, estão vivenciando essas situações e que a gente sabe que não estão aproveitando esse momento para refletir, né? Estão vivendo essa situação como se nada tivesse acontecendo e tudo mais. Mas isso não cabe a gente julgar, não cabe a gente apontar o dedo. Né? É o que diz aqui a lição. São espíritos, às vezes, que estão ali recalcitrantes, né? Estão anos no mal, anos não, né? Encarnações no mal, mas que uma hora chega o seu tempo, o tempo de Deus, né? O tempo é de Deus, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe nem pra gente. A gente não sabe nem a nossa história, a gente não sabe nem as coisas que nós fizemos, né? A gente não sabe nem quem nós somos na realidade. A gente não sabe o quanto Deus nos perdoou, o quanto Deus passa a mão. Passa a mão não, né? Que Deus não passa a mão na nossa cabeça, mas assim, o quanto a gente tem a misericórdia de Deus para conosco. A gente não sabe o que a gente fez e o que a gente já aprontou por aí, né? Então, assim, ter muito cuidado com tudo isso, né? E lembrando que não é uma destruição para o mal, é uma destruição para o aprendizado desses espíritos. Que sempre a visão de Deus é educativa, que é uma destruição para o aprendizado desses espíritos e dos nossos espíritos. É sempre para que se saia melhor. Na hora que as coisas estão acontecendo, a gente pode não entender. Mas a gente tem que sempre entrar em prece, a gente tem que sempre pensar assim, eu posso não estar entendendo. Mas eu também não tenho que entender. Mas Deus, que seja feita a sua vontade, que esses espíritos sejam recolhidos, que o Senhor possa amparar a humanidade inteira, sabe? A gente é sempre entrar em oração, sempre pedir por essas pessoas, por esses espíritos que estão passando por isso. E não a gente entrar com aquele sentimento que a gente sempre aprendeu a ter de raiva, de rancor, de indignação, né? Que esses a gente já conhece. É a gente pensar de forma diferente, né? É a gente pensar de forma e vibrar de forma diferente. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será que a gente aprenderia? Se ele está falando lá que são espíritos que já estão lá recalcitrantes em tantas e tantas encarnações, será que Deus não tentou de tantas formas? É isso que ele vai responder aqui.
E aí eu vou passar, porque senão a gente vai ficar muito tempo no estudo, tá? Vou para 739 agora. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras os experimentam. Então, ele está falando aqui até mesmo da região que passa por aquela situação, que vai mudar a questão física da região mesmo, mas que aquela geração que viu destruir aquele local não vai ver, só as gerações futuras, né? Que vão ver aquela região ali reconstruída e que vão ver a renovação do solo, né? A própria cidade se reerguendo e aquelas pessoas que ali viram a destruição não vão perceber, mas as gerações futuras vão poder perceber a renovação daquele local. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflições de necessidades, com as mais aflitivas necessidades? Desculpem, gente. Os flagelos são provas que dão aos homens ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de interesse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Nós temos pelo menos 2 exemplos aqui, quer dizer, deve ter muito mais, tá, gente? Mas assim, 2 exemplos pelo menos que eu tô lembrando aqui. Um é o Japão com a bomba de Hiroshima, né? Que a gente vê como foi a reconstrução do Japão, né? A do tsunami também. A tsunami que foi há bem pouco tempo, como a gente vê como o Japão se reergueu rápido. O outro, gente, esse eu acho que pouca gente sabe, mas assim, como quem me conhece sabe que eu sou viciada agora em coisa de Coreia. Eu tô vendo dorama, essas coisas aí, quem me conhece sabe. A Coreia, em 50 anos atrás, não era nada. A parte eu digo mesmo da cidade mesmo, de Seul, ali a parte de desenvolvimento. Há 50 anos atrás, você ia para lá, era uma coisa descampada. Onde você vê Seul, você vê as cidades vizinhas, é outra coisa. Você pega um documentário de 50 anos atrás da cidade e vê agora, é outro lugar, totalmente tecnológico. A própria China, né? É que vocês vão falar aqui que eu tô dando só país asiático. Mas assim, é que eu não tá vindo outros lugares na minha cabeça. Mas assim, a gente vai vendo esses lugares que são transformados, né? E a gente fica muito. Mas assim, o Japão é um dos exemplos de como a sociedade se reergue, né? Porque eles passam por essa questão de placa tectônica o tempo inteiro, terremoto, e como se eles vão lá e a sociedade se une. Pode-se falar mal de como eles são muito sérios, muito fechados e tudo mais, mas como eles, através da inteligência deles, eles vão lá e rapidamente eles se reorganizam como sociedade e daqui a pouco eles estão todos lá reestruturados novamente, né? É impressionante mesmo. Então vamos lá. Dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, em parte não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da Previdência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esse nada pode o homem opor, a não ser sua submissão. A vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto,
ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, a gente tem que pensar que nós somos co-criadores. As nossas ações e pensamentos, as nossas vibrações, elas estão aqui criando, né? Elas estão aqui na nossa psicosfera. Tudo que a gente estiver vibrando, pensando, é o que a gente vai criar. Então, se o pensamento é bom, as criações são boas. Se as vibrações são boas, a gente atrai coisas boas. Então, tudo vai depender da gente, né? E como co-criadores da criação, nós podemos... Ai, um mosquito, desculpem. Nós vamos estar podendo ajudar Deus nessa criação, criando coisas boas, né? Ajudando essa criação a reconstrução positiva, a destruição positiva ou a uma reconstrução ou uma destruição abusiva, né? Então, cabe a nós. A gente quer agravar essa situação ou a gente quer ser esse co-criador aqui, né? Arregaçar as mangas, vibrando positivamente, reconstruindo os nossos locais, a nossa casa espírita, a nossa casa com boas vibrações, com bons pensamentos, com bons sentimentos, né? Isso cabe a nós pensarmos. E para finalizar, nós vamos para as guerras. Mas a gente pode pensar aqui, antes de iniciarmos, nas grandes guerras, né? E nas pequenas guerras. Aquelas guerras que a gente traz para dentro da nossa casa familiar, para dentro da nosso trabalho, para dentro da nossa casa espírita, né? Não vamos pensar só naquela guerra, que é a guerra universal no sentido de guerra entre nações, né? Vamos pensar naquela guerra lá de co-criadores, que a gente já começa na nossa casa, quando acorda, com o marido, com o filho, com o cachorro, com o vizinho, com tudo mais, que isso também, né, causa muita confusão. Então, o que é que impele o homem à guerra? Então, vamos partir do micro, como eu falei, a guerra na nossa casa. O que faz com que impele essa guerra? A nossa natureza, a nossa imperfeição. Então, nós ainda, com essa paixão que a gente tem, que poderia ser uma boa, né? A gente pode ter a paixão no sentido de sermos apaixonados e movimentarmos de bom tom. Mas o problema é que a gente ainda leva a paixão para a barbárie, né? A paixão para o lado explosivo. Mas a gente poderia movimentar para outro lado, né? A paixão quando ela está naquele momento inicial gostoso. Mas não, a gente vai no apaixonado para brigar. Então, ainda as nossas imperfeições, o nosso estado, né, espiritual que transborda ainda na paixão, o estado da barbárie, né, do mais forte. Eu sou mais forte que você, então eu vou ganhar você na base da minha força. E isso em todos os segmentos da sociedade. No trabalho, no lar, na sociedade, né? É que vai fazer com que a humanidade viva nesse constante estado de guerra. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Com certeza. Quando? Melhorar moralmente. Quando a gente praticar a lei de justiça, amor e caridade, quando os homens evoluírem moralmente, com certeza, nessa época nós nos veremos como irmãos em fraternidade, como irmãos em Deus, e aí a guerra acabará. Que objetivo a providência tornando necessário? Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. A gente tem um livro de Leon Denis que fala muito sobre isso, né? Porque Deus não criou a guerra.
Mas essa ânsia de liberdade e progresso era porque nós éramos dominados, né, por todas essas questões. Então, quando isso ocorre, é óbvio que a gente também não pode ficar acuado diante dessas situações. Mas não necessariamente Deus quer que nós matemos e façamos as coisas. E aí a gente tem a participação de Leon Denis em guerras, em que ele não matou ninguém, né? Ele foi lá, fez até mesa mediúnica nas guerras, né? É muito interessante. Depois leiam esse livro que é muito bom. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter o objetivo e resultado a escravização? Escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer suas ambições. Essa questão da guerra é muito complicada, né, gente? Porque não tem lado, né? Não tem lado que tá certo. É sempre o ponto de vista meu, o ponto de vista seu. Nunca ninguém tá certo ali, né? E mais uma vez, a guerra não foi criada por Deus. A guerra é criada por nós mesmos, né? Por essas questões de ponto de vista, o mais forte, o mais fraco. E enquanto houver todas essas questões que a gente falou aqui, infelizmente, a guerra ainda vai existir. Então, o caminho é esse: é nos vermos como irmãos, evoluirmos moralmente, a lei de justiça, amor e caridade deve prevalecer. E enquanto a gente não caminhar, não evoluir, a guerra ainda vai existir no nosso mundo, sim. Então, vamos agradecer, vamos encerrar por aqui. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus mais uma oportunidade em que aqui estivemos, podendo refletir sobre essas lições. É tudo muito corrido, né? É um estudo muito extenso, então aqui é só uma palhinha mesmo, mas assim, leiam com calma as lições, façam uma leitura mais aprofundada sobre o tema e semana que vem nós estamos de volta para encerrar esse capítulo, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais. Agradecer também a Bezerra, que é o nosso patrono, pedindo que ilumine a nossa semana, que proteja as nossas famílias, que proteja a cidade do Rio de Janeiro, proteja o nosso Brasil, que encontremos sim, Senhor, se Deus quiser, o remédio, a cura para essa doença, que a vacina possa chegar para todos e que devagarzinho, Senhor, as nossas vidas possam voltar ao normal, os nossos trabalhos possam chegar a voltar ao normal e que nós possamos voltar para a nossa amada casa do caminho. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Dr. Bezerra, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, encerrarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.